Aleluia. Glória a Deus. A última palavra é a do nosso Deus. Quantas aqui estão ansiosas para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Só aumenta aqui para mim, por favor, um pouquinho aqui no meu retorno. Por gentileza. Obrigada. Atos 9, verso 36. Enquanto você acha, quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pelo convite. É sempre uma alegria poder conhecer grandes e grandes mulheres e homens de Deus. Louvo ao Senhor, porque sempre que nós vemos uma igreja aberta, é uma alegria, é uma vitória. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Silvana, pelo convite. Muito obrigada. A todas as pastoras, em nome de Jesus, a todas as mulheres de Deus que estão aqui. Eu sei, como pastora de igreja também que sou, eu sei que a gente não leva qualquer pessoa nos nossos eventos. Então, eu me sinto muito honrada, privilegiada em poder estar aqui, em poder receber este convite. Amém? E eu já vou me apresentando. Me chamo Jéssica Augusto Moreira. Sou casada com o pastor Tiago Moreira, que está aqui hoje sendo baixista. Mas, geralmente, não é ele quem toca, mas, quando precisa, ele está sempre disponível. Nós somos pais de 4 filhos lindos. Antonieta, Apolo, Estevão e Aquiles. São preciosidades que o Senhor nos deu, que nós somos muito felizes em ser pais de crianças tão incríveis. E também somos, pela misericórdia de Deus, pastores presidentes de uma igreja linda na cidade de Osasco, chamada Somos Betel, uma igreja viva, alegre, que ama o Senhor, ama a palavra do Senhor. Então, nós somos gratos ao Senhor em tanto viver do ministério como itinerantes, indo a tantos lugares do Brasil, a tantas denominações, servindo o reino de Deus. É uma alegria para nós também podermos servir a igreja local. É uma bênção, é uma bênção. Se você achou, diga, achei. Os meninos estão liberados, daqui a pouco você volta, Elias. Era para ficar, né, desde o começo, mas vai lá. Rapidinho, vai lá, filho, volta. Glória a Deus. Está com a gente também os meninos da banda, o Elias, o Danilo e o Estevão, que estão com a gente. Esses meninos estão comigo há 13 anos. Então, já são parte da família, eu louvo a Deus. Não vou sem eles nas igrejas, gente, não gosto. Porque nós temos uma afinidade. Não, mas a banda na minha igreja é uma bênção, eu acredito. Mas é muito mais do que banda, é o meu ministério. Jéssica Augusto, não é só eu. Jéssica Augusto é todo o ministério onde nós lutamos tanto para chegar àquilo que a gente sonhou um dia no sentido de sonoridade, unção. Então, é uma família que o Senhor tem me dado. Amém? Atos capítulo 9, verso 36. Todo mundo achou? Glória a Deus. O tanto de tempo que eu já falei aqui, com certeza acharam, né? O texto nos diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Muito obrigada. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levantarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao corpo no andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas.
Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Ele, dando-lhe o pão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. O tema dessa conferência, pode aplaudir. Isso. Não, pode deixar. O tema desta conferência, né, Mulheres com Propósito, é sobre avivamento. Aviva-me. E é claro que todas as vezes, eu pelo menos sou pentecostal, e todas as vezes que nós ouvimos falar sobre avivamento, aviva-me, uma das coisas que a gente mais pensa é no fogo pentecostal, sim ou não? A gente já imagina a gente imersa, derretida, vivendo um mover. Muitas vezes nós pensamos isso. Mas avivamento é muito mais, vai além disso. E antes de nós falarmos um pouco sobre avivamento, eu quero falar a respeito dessa mulher chamada Dorcas. Ela era uma mulher caridosa, que inspirava mulheres com os seus atos. E quando nós ouvimos sobre a história dessa mulher, ela era uma mulher inspiradora. Ela era uma mulher incrível. Eu acredito que ela não era uma mulher rixosa, uma mulher que gostava de ter rivais. Ela não era uma mulher que falava mal uma das outras. Eu acredito que ela era uma mulher agregadora. E nós vemos aqui um perfil de uma pessoa que viveu em sua plenitude o avivamento. Por quê, pastora Jéssica? Eu não vejo nenhum texto dizendo que ela rodopiava, que ela profetizava, mas nós vemos aqui uma mulher com um comportamento incrível. Um comportamento que não só mudava a igreja, ou a congregação, ou, né, eu esqueci o nome da que a gente usa agora. Ela não mudou só a igreja dela, tá bom? É isso. Mas ela mudou também a sociedade. Ela mudou pessoas ao redor dela. Ela mudou as mulheres que a acompanhavam. Ela não era uma mulher que pegava tudo para si, não. Ela compartilhava. E não tem nada que mais represente o evangelho do que o compartilhar. O reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, nunca foi sobre divisão. O reino de Deus sempre foi sobre unidade, generosidade. O avivamento, ele consiste em contrição e arrependimento. Se você quiser anotar isso, você pode. Avivamento está ligado em contrição e arrependimento. Até porque, minhas irmãs, não vale de nada uma fusão no espírito. Performances. Se não houver mudança. Se não houver mudança em nós, se não houver mudança na nossa casa a partir de nós, não tem o porquê esta conferência levar o título de Aviva-me. Não adianta nós sairmos daqui borradas com a nossa maquiagem, porque choramos o culto inteiro, e sair dali a nossa vida permanecer a mesma. Isso não é avivamento, isso é emoção. Você sabia que qualquer pessoa aqui pode chorar com Whitney Houston? Porque a música está ligada à emoção. Eu sei que quando eu estou cantando, pessoas podem chorar, mas pode acontecer de que pessoas não saiam diferentes. Porque o choro, o falar em línguas, o bater palma, não está ligado totalmente ao avivamento.
Nós vemos uma mulher aqui, que quando ela morre, a sociedade entra em profunda tristeza. O porquê? Porque ela profetizava? Porque ela era mulher que falava várias línguas? É só porque ela ensinava outras mulheres a costurar. Por conta da generosidade, por conta da caridade. Eu não estou dizendo aqui que isso é ser crente, só ser caridoso. Até porque tem gente que não é salvo e também é caridoso. Mas eu estou dizendo uma mulher que cria em Jesus Cristo. E através disso ela não queria o evangelho só para ela. Mas através daquilo que ela fazia, ela pregava também o evangelho. Eu tenho certeza que enquanto aquilo que ela fazia, que estava nas mãos dela, ela compartilhava o reino de Deus. Paulo ensina a igreja de Corinto que mesmo que a gente fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. É como um sino que soa o barulho, não tem nada, é só barulho. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o amor, que a mudança, que o perdão, que a mudança de comportamento, a mudança de caráter, ela é mais valiosa do que o serviço que fazemos na igreja, do que os dons que nós recebemos como presente de Deus. Eu pergunto para você, mulher, o que você tem buscado? Eu pergunto a você, o que você tem buscado? Se hoje Jesus chamar o teu nome, quando você falecer, vão dizer graças a Deus. Será que vão dizer isso? Oh, mulher chata. Oh, mulher ranzinha. Não vai fazer falta nenhuma. Você acredita que tem gente aqui que se não mudar, é isso que vai acontecer? Será que as pessoas ao nosso redor vão se lembrar da gente? Vão dizer e testemunhar sobre nós, sobre a inspiração de Cristo Jesus? Ou vão olhar para a gente, isso daquela ali era uma fachada, dizia que ia para a igreja, mas não era crente coisa nenhuma. Será que os nossos filhos olham para nós e ele diz, essa mulher verdadeiramente é uma serva de Deus? Ou será que eles olham para nós e dizem, ela só grita, ela só me xinga? Ai, pastora Jéssica, que difícil. Minhas irmãs, para ter avivamento precisa ter arrependimento. E para ter arrependimento nós precisamos falar sobre os erros. Senão não adianta, senão você vai chegar mais um culto, mais uma semana permanecendo. E se Jesus está falando, é porque Ele nos ama. Será que os nossos maridos podem aceitar a Jesus através do nosso comportamento? Será que a nossa vizinha vai querer aceitar a Jesus por causa do nosso comportamento? Eu não estou dizendo sobre oração, não estou dizendo sobre campanha no lar, eu estou dizendo sobre um sorriso no rosto, sobre uma gentileza. Ou você é daquelas que sai gritando com a vizinha no meio da rua? Ou você é daquelas que ninguém quer amizade porque você é chata? Dorcas era uma mulher que todos admiravam. E é lindo porque quando ela morre, a primeira coisa que as mulheres chegam para o apóstolo Pedro e falam, contam a história dela através dos tecidos. Olha o que ela fazia, olha o que ela me ensinou, olha, ela costurava para a gente, ela fazia, olha que diferença. Será que as pessoas olham para nós e dizem, cara, que mulher incrível, generosa, passou muita dificuldade, mas eu não ouvi ela reclamando. Ela passou muita coisa, mas eu não vi ela de cara feia. Será, minhas irmãs, que as pessoas podem testemunhar isso sobre nós? Eu não tenho problema com silêncio, minhas irmãs. O avivamento muda a nossa forma de pensar.
e ser avivado não se contenta em permanecer no pecado. Não se contenta sair de um culto desse sabendo que é errado e permanecer no erro. O avivamento dá repulsa daquilo que incomoda a Deus. O avivamento, a pessoa avivada, ela busca ansiosamente em fazer a vontade de Deus. E Paulo, mais uma vez, diz aos romanos sobre uma vida transformada através da mente. Também nos fala sobre, lá em Romanos, capítulo 12, você vai ver Paulo falando sobre entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. E ele diz, e esse é o culto racional. É entregar as nossas vontades, é entregar as nossas razões. Você tem razão de ficar brava, você tem razão de querer dar na cara, mas você não vai fazer. Porque você entregou a tua carne, o teu corpo vivo. Esse é o culto racional. Culto não é só vir aqui à igreja. Não é vir ao encontro de mulheres. Culto é a nossa entrega, entregar a nossa carne, as nossas razões, a nossa justiça na mão de Deus. Por quê? Porque um dia Jesus me salvou, me limpou, me redimiu dos meus pecados, e a partir disso eu estou crucificada com Cristo. Oh, aleluia! Quem fala aqui com vocês não é uma mulher perfeita, até porque eu sou colérica. Pode ter certeza, gente, que o que mais me dá vontade às vezes é de xingar. Porque eu sou brava. Eu sou prática, não gosto de enrolação, não gosto de mimimi. Eu sou assim. Mas todos os dias eu dobro meu joelho e falo, Jesus, me transforma. Jesus, não é assim que eu quero ser. Não é assim que o Senhor me quer, porque não adianta de nada. Não adianta de nada eu cumprir agendas. A pastora Silvana me conhece hoje, daqui a pouquinho eu vou embora. Eu posso fingir para ela. E dá para fingir bem, tá, gente? A gente pode fingir ser super crente. Mas eu tenho uma congregação na minha casa. E não é a Somos Betel. São os 4 bebês que eu tenho em casa. É a minha congregação. Será que aquilo que o Senhor me deu, o que eu faço com isso? Existe uma congregação na minha casa, existem os meus vizinhos da direita, existem as minhas vizinhas do condomínio, vizinhas essas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Jéssica pregadora, que talvez eu nunca vou ter a oportunidade de abrir a Bíblia e falar com elas, mas será que elas não podem conhecer a Jesus através do meu comportamento? Será que elas não podem conhecer Jesus num oi, boa tarde, como que você está? Ou será que a gente passa pela nossa vizinha que usa os shortinhos que parece uma calcinha e a gente fica assim, ó, Jezabel. Essa daí é piricrente. Você está achando que você é o quê? Desde quando te deram um papel de juíza? Desde quando Jesus chama mais do que ama a irmãzinha com shortinhos, parecendo calcinha? Nós temos que entender que nós somos o sal e a luz do mundo. E por ser isso, nós não somos as dondoquinhas, as melhores. Até porque a gente só não usa shortinho, mas tem várias coisas dentro da gente que é igualzinho shortinho. Ai, pastora Jéssica, que absurdo. Isso... Absurdo? E o orgulho? E a inveja? E a falta de perdão? E a fofoca? Não existe pecadinho e pecadão, são pecados. A única coisa que tem de diferença são as... Ai, gente, esqueci nas palavras. As consequências.
Mas tudo é pecado. Do mesmo jeito que a irmãzinha dos shortinhos precisa de Jesus, nós também precisamos de Jesus. Você sabia que através de um sorriso, através de um abraço, ela vai poder se abrir com você, você vai poder acessar aos traumas, às dores dessa menina, e através disso ela vai conhecer Jesus através do teu amor. Se for para Jesus, aplauda mais forte. Eu falo isso porque eu tenho lugar de fala duas vezes. Eu já fui a irmãzinha dos shortinhos, e eu também já fui aquela que apontei a irmã de shortinhos. E olha que eu sou nascida na igreja, tá? Só que eu ia com roupas muito vulgares, aí as irmãs do círculo de oração, né? E essa saia, hein? Tá faltando pano, ela me dá uma. Eu era bem desbocada. Até que um dia, gente, olha isso. A minha mãe é dirigente do círculo de oração, do mesmo círculo de oração, há uns 35 anos, na Assembleia de Deus. A minha mãe nunca falou sobre as minhas roupas. Pastora, nunca. A minha mãe só falava assim, nós somos em 4. Filho meu, eu não perco para o diabo. Vocês são escolhidos. E aí, era isso que ela falava. Por isso que eu falo a respeito do tempo. Ninguém vai mudar porque você vai ficar falando muito. Ninguém vai ser transformado porque você quer dar lição de moral. Ó. Você é uma bênção, filho. Você é uma bênção, meu amor. Minha filha, você é uma menina linda. Até que um dia, já mais adolescente, eu ouvi uma palavra dizendo assim: pergunta ao Espírito Santo no espelho se ele se agrada do que você está vestindo. Aí eu vou perguntar, vamos ver se ele fala, né? Aí eu colocava roupa, porque eu adorava uma lascívia. Adorava mostrar meu corpo. Mas por que eu gostava de mostrar meu corpo? Porque eu tinha uma baixa estima. Fui abandonada, tinha dificuldade com o meu pai traía minha mãe. Não me achava bonita, não me achava inteligente, mas achava que eu tinha um corpo bonito, então era isso que eu ia mostrar. Eu achava que eu só era aquilo. Aí um dia, vocês estão entendendo que não é o shortinho? É um negócio mais profundo. Aí um dia, eu no espelho coloquei uma roupa. Espírito Santo, tá bom assim? Gente, é muito doido, porque é um negócio, você não ouve aqui, mas você ouve aqui dentro. Ai, eu acho que você tem coisas melhores. Pega outra roupa. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir daquele momento, eu comecei a pensar melhor sobre o que eu me vestia. Nisso Deus vai nos mudando, nos tratando, nos limpando. Aí chegou a Jéssica acusadora, que olhava as irmãs e ficava... E não era só para quem usava shortinho, não. Era para qualquer pessoa que não vivia de acordo com o que eu achava que ela tinha que viver. Porque a julgadora não julga só roupa, ela julga tudo. Se eu não pinto a unha, por que você pinta? Se eu não arrumo o cabelo, eu também não quero que você arrume. A gente julga tudo. E aí teve um momento que o Espírito Santo de Deus estava grávida da minha primeira filha de 11 anos. E eu me achava a dondoca de Jeová. Pastora, peco mó pouco. Comparada a um pouco. Sabe, olha as ideias.
Aí, eu não conseguia convênio médico, comecei a passar no SUS. Tá tudo bem. Só que eu tinha plena convicção de que Deus ia abrir as portas, ia alguém ia pagar o meu parto, que ia glória a Deus, mas Deus não fez. Aí eu chegava no posto de saúde, eu via aquelas bolivianas, aí eu ficava assim, ó, crente, tá? Eu, crente, cantora. Ai, Jesus, me honra. Me tira desse lugar, eu sou tua serva. Antonieta, você é uma princesa. Você não vai nascer aqui. Nisso, cheguei ao 9º mês. Aí, minha irmã, eu fui para o joelho reivindicar o meu parto no plano de saúde. Deus querido, o Senhor não faz nada por mim, por que eu estou nessa situação? Reclamar. Até que eu fiquei em silêncio e Deus falou assim, eu tenho nojo de você. Você acha que eu morri na cruz só por você? Você acha que eu não amo aquelas mulheres? O que te faz pensar que você é melhor do que elas? O que te faz pensar que eu preciso do dinheiro humano, dos médicos humanos, que eu preciso de convênio para fazer o que eu preciso fazer na tua vida? Eu quero que você mude. Não precisou profeta, ninguém. Ele falou comigo. Naquele momento eu comecei a chorar e me arrepender diante do Senhor. E eu falei, Senhor, me perdoe. De fato, eu não estou valendo nada. Pai, a minha vida é tua, minha família é tua. Tudo que eu... Senhor, me deu vontade, minha irmã, de chegar no posto de saúde e pedir perdão para cada bolivianinha que eu olhava, sabe? Dizer, Jesus te ama, dá vontade de falar. De tão constrangida com o amor de Deus que eu fiquei. Minhas irmãs, os meus 3 filhos nasceram no SUS. De tanto que Deus me ensinou. Que eu achava que estava pronta, né? Talvez eu não estava, né? O que eu quero dizer aqui é que às vezes nós nos parecemos crentes, mas o avivamento ainda não tocou os nossos corações. Talvez, eu estou contando essa história, mas talvez alguma mulher daquele posto de saúde olhou para a minha cara e viu a minha cara de desdém. Se aquela mulher precisasse de Jesus, eu não pude dar, porque eu pensei primeiro em mim. Talvez as mulheres, os homens que se aproximam de nós, as pessoas, as crianças que se aproximam de nós, talvez não consigam ver Jesus, porque a gente está tampando a imagem de Jesus. A imagem que as pessoas têm de Jesus é a gente. A imagem que as pessoas têm sobre uma igreja é a gente. Por isso que é o que a gente mais ouve. Ser crente para ser igual ao fulano daquela igreja. Não é assim? Antes de saber sobre Jesus, eles falam do nome de algum líder religioso. Fala de algum crente que eles viveram, conviveram. E eles não querem saber de Jesus. Ei, mulheres, eu quero convidar você a se levantar para o avivamento do dia a dia. Pastora, avivamento do dia a dia é o avivamento nas coisas comuns. O avivamento nos detalhes. Olhe para alguém e diga assim: Jesus vai te avivar nos detalhes. Vamos lá. O primeiro avivamento no dia a dia, anota aí. O avivamento do seu lar. Você vai ver, o primeiro avivamento vai ser o do seu lar, porque não existe avivamento coletivo se não houver avivamento particular. O avivamento particular vai te fazer levantar da cama, arrumar aquele quarto terrivelmente bagunçado, jogar aquelas calcinhas velhas,
Irmã, deixa eu falar um negócio para você. Não serve mais em você, não. Pode jogar fora, faz parte, a gente engorda. Não serve mais em você, não, filha. Olha para alguém, olha no olho e fala, filha, não serve mais em você, não. Faz um olharzinho assim, ó. Pastor, o que tem a ver avivamento com as minhas calcinhas velhas? Tem a ver sim, porque teu marido olha e fala, meu Deus, é tão bonita no culto, tá linda lá, mas aqui, olha que desgraça. Ah, Jesus, mantenha ela com aquela roupa do culto, porque em casa é uma desgraça essas calcinhas. É o avivamento do seu lar. Os seus filhos não ficarão bem enquanto o teu casamento não ficar bem. Não existe filhos felizes se não houver um casamento feliz. Não existe filhos felizes se os filhos não veem os pais dando pelo menos um selinho. Eles falam eca, mas na verdade eles estão assim. Meu marido me beija e meus filhos ficam assim, ó. Aí ele me abraça, porque eu tenho 3 meninos, né? Então eles são muito grudados comigo. Ela é minha namorada. Ela é minha mulher. Quando você tiver a sua mulher, você tem que tratar ela como eu a trato. Lar avivado. Agora, mais uma coisa sobre um lar avivado. É um lar que não tem palavras rudes. Não tem palavras de maldição. Não tem palavras pesadas. Não tem cala a boca. Não tem seu idiota. Não tem seu terrível, Satanás, diabo. Não tem. Pastora, tem isso na casa de crente. E você acredita que tem? Não tem seu louco, maluco. Um lar avivado entende que o poder da língua é de verdade. Um lar avivado é um lar que se pensa antes de falar. Que se pensa antes de corrigir. Minhas irmãs, lá em casa o negócio pega fogo, viu? Tranquilamente. Só que eles não ouvem nenhuma palavra da minha boca que seja maldizendo eles. Eu sempre digo, vocês são inteligentes. Vocês são uma bênção. Vocês são tudo para mim. Vocês são lindos. Não tem ninguém igual a vocês, não. Vocês são servos de Deus. Vocês são abençoados. O porquê? Porque enquanto eu libero, isso se torna verdade dentro deles. Então anote isso. Um lar avivado não tem palavras de maldição. Avivamento do dia a dia. Um outro avivamento do dia a dia é o avivamento nas nossas relações interpessoais. Seja no trabalho, faculdade, na escola. Minhas irmãs, quando a gente chega, eu entendo personalidade, temperamentos, questão de timidez. Mas aonde a gente chega, a gente precisa ser agradável. O minimamente agradável. Com as nossas relações interpessoais, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser aquela pessoa agradável, aonde chega e aonde sai. E eu sei que existem pessoas que vão falar de você, você sendo legal ou não. Eu não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo em ser alguém agradável. Não ser aquela mulher que no trabalho se ajunta na hora do cafezinho para ficar falando mal do supervisor. Que não se ajunta junto com as amigas, com os amigos, para ficar falando mal do gerente, para tentar derrubar a liderança do trabalho. Uma mulher que carrega Jesus é uma mulher agradável. Anote aí. Ser agradável. Agradável no falar, agradável no trabalhar. Você, mulher que gosta de passar pé nos outros, não dá não, tá bom? Isso não é de crente. Você, mulher que gosta de esqueminha no trabalho, isso não é de Deus. O avivamento do dia a dia nas relações interpessoais
Relações interpessoais também estão ligadas a amizades. Quem aqui tem amiga? Gente, tem gente que não tem, acredita? Vamos lá de novo. Aqui quem tem amiga? Há avivamento nessas relações. De você não ser fofoqueira. Na periferia, a gente conhece como leve trás. Aquela mulher que ouve aqui sua história e ela tem uma outra amiga. Você viu o que a bispa fez? Ó, não conta para ninguém. Porque ela me pediu segredo. Você é boba? Você não acha que a sua amiga também tem uma outra amiga? Seja fiel e leal às suas amizades. Anota isso. Seja fiel e leal. Pastora, o que isso tem a ver com avivamento? Tem tudo a ver, porque avivamento é contrição, arrependimento e mudança de vida. Se você tem uma amiga, seja leal a ela. Se ela está com bafo, fala para ela, não fala para os outros. Se ela está com o CC lascado, não fala para os outros, não. Chega nela em amor. Fala, fia. Ô, fia, hoje você não é um passarinho, mas você está com uma asa. Ser leal, ser fiel. Jesus tinha os homens mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Lealdade, fechamento. Seja leal e seja fiel, porque isso agrada ao Senhor. Se nós não conseguimos ser leal e fiel a uma amiga, você acha que você vai conseguir ser fiel a Deus? Será que você vai conseguir ser leal ao teu marido, aos teus princípios? Seja leal. Olha para uma amiga que está do teu lado e fala, seja leal a mim. Gente, a minha natureza é o quê? Se alguém mexeu com uma amiga minha, eu nem quero saber o motivo. Depois que eu vou saber que ela está errada, mas primeiro eu vou... O que precisa? Quem mexeu com você? Porque não fala mal da minha amiga na minha frente. Não fala mal de alguém que eu amo na minha frente. Porque eu sei que ela pode estar errada, não tem nenhum problema. Mas ela vai ouvir de mim. Não vai ouvir de rodinha nenhuma, não vai ouvir da boca de ninguém. Você não conhece a história dela. Você não sabe o que ela já passou. Você não sabe quem ela é. Se tem alguém que pode falar mal dela, sou eu, e na cara dela. Lealdade e fidelidade. Avivamento. Na nossa casa de oração. Lembra que eu disse que avivamento está ligado à unidade? Não tem como um avivamento vir sobre a nossa casa de oração, sobre a nossa igreja, e isso se expandir, porque o avivamento vem na igreja e se expande para a sociedade. Não tem como um avivamento vir se não houver unidade. Unidade não quer dizer que a gente é tudo igual. Não estou dizendo sobre isso, porque cada um aqui tem uma personalidade. Isso é o corpo de Cristo, o organismo vivo. Alguns é o dedinho, outros é, o braço, o rim. Mas juntos nós fazemos funcionar. Mas a unidade de contrição, arrependimento, de entendimento de quem Jesus é, isso faz com que a unidade venha sobre a nossa congregação. E uma das coisas que o inimigo mais tem tentado afetar a igreja é sobre rebelião contra as autoridades da igreja. Rebelião contra as lideranças. Rebelião contra aquelas pessoas que Deus colocou para guiar esta instituição. E eu entendo que muitas vezes nós não concordamos. Tudo bem. Só que isso não nos dá o direito de abrir a nossa boca, de abrir a nossa casa para fazermos reunião contra a nossa liderança. Rebelião é tão parecido quanto feitiçaria. Talvez você seja a boca de Deus,
mas você é uma feiticeira. Talvez você traga a Bíblia debaixo do braço, mas no mundo espiritual eles te enxergam como feiticeira. Você não joga búzios, você não é mãe de santo, você não é nada, você só é rebelde. Pastora, mas alguém tem que falar. Se você tiver que falar, fala para Deus. E Deus fala com a líder, fala com o líder. Mas não, irmãs e irmãs, o que eu estou falando é muito sério. Isso acarreta coisas terríveis para a nossa vida se a gente não tomar cuidado. Não abra a sua casa para falar mal de servos de Deus. Não abra a tua casa, não ponha a mesa para atingir um servo de Deus. Eu posso contar uma experiência, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não levo para casa. Que eu fui contando meus pecados, depois vocês sigam. Uma vez, eu sempre tive esse princípio de não falar de servos de Deus. Minha mãe sempre me ensinou, enfática, mas a gente tem que viver algumas coisas para saber. Uma vez, eu tenho um amigo pastor, que ele é bem enérgico, tal, cheio de ideias, nananã. Aí uma vez eu conversando, eu, meu marido, meus irmãos, não sei o quê, eu falei, pastor fulano tem que tomar cuidado, senão vai ficar doido da cabeça. Ele é muito para frente. Falei. Joguei. Mas o mundo espiritual, ele pega tudo que a gente fala. Falei, nem sei quanto tempo passou. Aí eu li o livro da Joyce Meyer, ela fala um pouco de uma situação que ela ficou muito doente. Meus irmãos, isso daqui foi uma história de vida dela, certo? Certo, igreja? Não é uma doutrina, não estou pregando doutrina aqui. E ela contando no livro dela que ela estava muito doente, e ela orava, as irmãs iam orar por ela, buscando, e nada acontecia, ela jejuando e orando, nananã. E aí ela falou que uma vez ela falou, Deus, o que está acontecendo? Eu já expulsei, o Senhor falou que não vai me levar, por que eu estou tão doente assim? Aí Deus falou assim para ela, você lembra aquela vez que você falou mal do filho da irmã na igreja? Aí aí Deus falou para ela, você precisa se arrepender, porque você tocou no meu ungido, falou para ela. Nisso ela orou, pediu perdão ao Senhor, a respeito daquelas palavras que ela proferiu sobre aquela criança. No outro dia ela estava de pé. E aí, quem lembra da Covid? Não tem como, né, gente, se esquecer. Eu estava grávida de 8, 9 meses, meu marido foi acometido de Covid e foi internado. E aí nós ficamos em oração, em campanha de oração por ele, para ele não morrer, para que ele pudesse voltar. E ele mal, ficou 5 dias internado. Aí uma vez, eu em oração sozinha, eu falei, Espírito Santo de Deus, se houver alguma coisa que eu tenha feito, eu quero me arrepender de verdade, para que eu possa acessar ao Senhor, acessar a tua vontade, né? Seja ela não tão boa para mim, mas eu quero acessar ao Senhor, fala para mim. Aí Deus me lembrou dessa página do livro. E Deus falou assim para mim, você lembra o que você falou a respeito do meu servo? Ele não é louco, ele é o meu servo. Eu preciso que você se arrependa daquilo que você... E Deus não me prometeu nada, Ele só falou, eu preciso que você se arrependa. Naquela hora, eu comecei a declarar palavras de bênção sobre a vida do pastor. Falei, Jesus me perdoa porque eu me assentei com fulano, assim, abertamente, tá? Sentei com fulano nessa tal circunstância, falei isso. Satanás, de fato, eu enchi a tua mão de palavras para que você tivesse legalidade. Não, comecei a falar. Pedi perdão. Meu marido, sem previsão de alta, no outro dia, ele estava em casa. Não é coincidência. É sobre o plantio. Neste dia, o Senhor, Ele nos convida a vivermos um avivamento no lar, nas nossas relações interpessoais e na nossa igreja. Mas para isso, nós precisamos também viver a unidade na congregação. Minha irmã, se você não tem se agradado de alguma coisa, não é você falando para A, para B, que isso vai mudar. Eu falo isso porque eu sou pastora. E a gente erra, né, pastoras? A gente erra muito. Só que nós buscamos a um Deus para falar com a gente também.
pode ter certeza que o Senhor fala com a gente. Só que não busque isso para a tua vida. Não plante isso para os teus filhos. Não plante isso para a tua família, porque uma hora isso vai vir sobre você. Conserte o teu altar nesta noite. Conserte o teu altar na tua casa. Conserte o teu altar na segunda-feira quando você voltar ao trabalho. Se coloque diante de Jesus e diga: Jesus, a partir de hoje, aviva-me. Jesus, eu quero ser uma mulher diferente. Eu não saí de Dorcas. Dorcas era isso. Dorcas, ela tinha testemunha. Olha que lindo no final. No 42, aquilo que aconteceu com ela se tornou conhecido em toda a cidade de Jopes. E muitos creram no Senhor. Avivamento. Muitos creram no Senhor. Porque mesmo que talvez ela não ressuscitasse, mas haviam testemunhas daquilo que ela era. E aí Deus vai lá, ressuscita aquela mulher, e muitos acreditam na ressurreição, de que Deus faz o impossível. Uma história comum do dia a dia. Ela não era uma potente, ela não era uma mulher que talvez era conhecida no mundo inteiro, mas ali no vilarejo, na cidade dela, ela era conhecida porque ela carregava. Minhas irmãs, eu não estou aqui dizendo que eu estou 100% pronta, porque eu não estou. Eu estou aqui juntamente com vocês dizendo: Espírito Santo de Deus, aviva-me. Aviva-me no meu dia a dia, nos detalhes do meu dia a dia. Aviva-me, Senhor, para eu fazer uma mesa bonita para os meus filhos, para o meu marido. Aviva-me, Senhor, para eu ser gentil. Aviva-me, Senhor, para eu parar de ser rixosa. Para eu parar de ser maledicente. Senhor, aviva-me. Aviva-me, Senhor, para eu não ficar atacando ninguém pela internet. Aviva-me, Senhor. Minhas irmãs, o Senhor tem avivamento para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Espírito Santo de Deus fala no meu espírito que existem mulheres aqui que precisam se arrepender urgentemente. Precisam se arrepender porque algumas coisas só estão acontecendo porque você não se arrependeu. Você é orgulhosa, terrível, carne de pescoço, que não cede, que não consegue pedir perdão, que não consegue se consertar. Eu vou esperar um melhor momento. Ei, quem disse que você vai ter esse melhor momento? Se arrependa agora. Se arrependa para ontem. O Espírito Santo de Deus me mostra famílias sofrendo, filhos sofrendo por conta de uma atitude sua. O Espírito Santo de Deus está falando no teu espírito aí, no teu coração. Vocês querem avivamento? Vivam a contrição, o arrependimento, e vocês viverão mudança. Vocês querem que este bairro conheça Cristo? Vivam a unidade, enquanto comunidade. O Espírito Santo de Deus manda dizer a alguém aqui: teu marido será salvo quando você amá-lo como Cristo o ama. Seu marido será tocado, transformado, quando você o perdoar como Cristo perdoou você. Alguém aqui que é perdoada por Cristo? 3 pessoas, pastor. As meninas aqui são outro nível de glória. Alguém aqui é perdoada por Cristo? Se Ele te perdoa, perdoe também. Porque não tem... Gente, isso é Bíblia. Não tem como sermos perdoadas se nós não perdoamos. É chocante, mas é a verdade. Você está carregando um peso muito grande, um peso que nem era mais para estar em você.
mas por conta da sua dureza de coração, você tem vivido dias amargos. Mas o avivamento do Senhor está aqui neste lugar. Ele não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Ele quer que você saia daqui diferente. Não diferente só na aparência, mas diferente lá dentro. Um coração alegre formoseia o rosto. Quer dizer que é o coração, é a partir daqui de dentro que as coisas de fora são transformadas. O Senhor hoje está levantando você. Hoje o Senhor está falando com a gente assim, nesses detalhes, porque Ele nos ama. Ele quer de nós uma posição para que possamos viver o avivamento. Será que você pode ficar de pé?